Ei, olha o povo entrando aí. Ana, Laís, Bezinha. Esperar um pouquinho pra ver se a Mônica entra. Ei, Caio. Shirley, Júlia. Tudo bem? Esperando a Mônica. Ah, a Mônica chegou. Glorinha, tudo bom? Paola, Lizzie. Mônica tá entrando aqui. Oi, Tudo bem? tudo bem com você? Com vocês que estão em casa? Como é que você tá? Tô bem, tô bem. Um Então pouco tá bom. tensa com a coisa da live aqui, me acostumando com esses botões e... Tem Mas como... é assim mesmo, a gente vai aprendendo e eu confesso que é a primeira vez que eu peço para participar da chamada e não que eu inicie a chamada. Então eu também apanhei aqui. Ai, calma aí. Eu desativei os comentários, né? Desativou. Pronto. Vamos lá. Dê. Minha mãe tá aqui acompanhando também. Floriano! Floriano, chamei o Floriano para participar. Beijo, beijo, Carol. Bom, então vamos esperando o pessoal entrar aí. O pessoal tá chegando. Ó, o Floriano comentando aqui. Então, ontem eu tinha uma reunião com ele logo em seguida, né? Te falei. Então, comentei que a gente já tá aqui juntas hoje. E ele te mandou um beijo, disse que ia acompanhar. Então, super feliz de Ah, estar aqui. cumpriu, cumpriu. Rê, Vitor. Esperando o pessoal. Esse tema tranquilinho, né? Oi, Aline. Sossegado, eleição, política. Inserção de mulheres. Pois é. E muito feliz de ver uma mulherada já aqui assistindo a gente. Sim, o nosso público é majoritariamente feminino. Tô olhando aqui, tô tentando acompanhar os comentários pelo computador porque fica mais fácil. Muito bom. Aline, você que comanda aqui, quando é que a gente começa? Tem um início? Um mínimo para iniciar? A Aline é a nossa super assessora de imprensa que fica É a produção. total. A É o Aline Lombardi. tá ensinando todo mundo a mexer nas redes sociais. Bom, acho que a gente já pode começar, né? Podemos. Ó, minha equipe está aqui assistindo também. Júlia, tô super feliz. Você sabe que hoje a Raps faz aniversário, então pra gente é um super prazer estar aqui também comemorando o nosso aniversário de instituição. Queria começar agradecendo você e toda a equipe da rede por nos convidar. A gente que super agradece de estar comemorando o aniversário de vocês aqui. Olha a Aline mandando a gente esperar mais um pouquinho, tá vendo? Tá bom, a gente espera. Vamos ver quem Vivi, mais. olha a família aí, Caio, Sandra. Parabéns para a Raps. parabéns para nós, muito trabalho. Aliás, já aproveito para deixar um beijo aqui para a equipe, porque tem sido anos de muito trabalho e esse tem sido um ano particularmente bastante cheio para gente. E cheio de adaptação também, né? Então, obrigada a toda a equipe que está online, obrigada a toda a equipe que tem feito essa história possível. A Marcinha, a Lucena, outra líder Raps aqui. Ah, beijo, Márcia. Márcia, semana que vem vai estar aqui com a gente, Ótimo, ótimo. contando da Márcia é experiência. prefeita RAPS. Acho que agora já dá para começar, né? Vocês que sabem. Você que pilota hoje. Como a gente só tem uma hora e eu imagino que você tem um montão de coisa legal para contar pra gente, acho que é melhor a gente começar já. Tá bom.
Então, bom, obrigada a todo mundo que já entrou, pessoal que está entrando aqui. Muito obrigada, Mônica, por ter aceito esse convite, por estar comemorando seu aniversário aqui com a gente. Obrigada, Vivian. Obrigada a vocês pelo convite. Super E prazer. agora, começando oficialmente a nossa live, essa é a sexta live do Rede Mulheres Públicas. A gente começou uma série de lives aí desde o início da pandemia. E no último mês a gente falou sobre educação, violência doméstica, planejamento de cidades, temas relacionados à pandemia, mas temas muito relacionados ao universo feminino, né? Porque essa rede foi criada para dar visibilidade para gestoras públicas, mas também para incentivar mais mulheres que entrem nesses espaços de liderança, espaços de poder. E para a gente é uma grande honra estar recebendo você aqui hoje. Para a gente é uma mulher super inspiradora e que para a gente mostra muito do que a rede quer, né? Que a gente quer conectar, quer dar visibilidade e quer empoderar cada vez mais mulheres. Então, Mônica Sodré, super obrigada, cientista política, diretora executiva da RAPS. Acho que seria legal você se apresentar para o pessoal, contar um pouquinho da RAPS e aí a gente começa a nossa conversa. Obrigada. Obrigada, Vivian. Obrigada a todos e a todas vocês pelo convite. Aproveito para dar boa noite para as pessoas que estão chegando agora. Eu sou Mônica Sodré, sou cientista política, tenho 33 anos e estou na direção executiva da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, RAPS, A2, exatamente A2, porque, como a gente falou agora no comecinho, a RAPS está de aniversário hoje e eu também nessa missão, nessa função. Eu tenho uma trajetória que é principalmente acadêmica, né? Eu fiz graduação e mestrado meio que juntos, assim, emendei tudo. E fiz graduação em Ciências Sociais, com ênfase em Ciência Política, fiz mestrado em Ciência Política também, e fiz os dois na Universidade Federal de São Carlos. E parei por um ano, um pouco para pensar na vida, para estudar para o doutorado, ver como é que a vida profissional ia acontecer. E acabei no ano seguinte, que foi 2013, entrando no doutorado na USP em Relações Internacionais, razão pela qual eu vim para São Paulo. E aí, naquele ano, também por não vou dizer coincidência, mas por um acaso da vida, eu conheci a RAPS, passei a fazer parte da organização como líder, né, como beneficiária de um dos projetos, e é o principal projeto que a gente tem até hoje. E de lá para cá, passei a atuar principalmente como membro da equipe, e há 2 anos veio o convite para assumir a direção executiva, um convite que eu aceitei com muita honra naquele momento e que muito me orgulha, porque eu acho que a gente tem feito um trabalho bastante legal em 2 chaves que são ajudar a preparar, na verdade, pré-candidatos e pré-candidatas às eleições e também auxiliar pessoas já no exercício de mandatos eletivos para desempenharem melhor os seus mandatos e para abraçarem uma agenda da sustentabilidade que vá para além da dimensão ambiental também. E essa rede tem muitas mulheres inspiradoras, algumas delas já passaram por aqui. Leane Lemos, do Rio Grande do Sul, hoje secretária do Rio Grande do Sul, Márcia Lucena, que vai estar aqui semana que vem. Então, eu fico muito honrada de estar aqui nesse lugar e nesse papel com vocês hoje. Super obrigada. Eu acho que talvez antes da gente entrar na pandemia, fosse legal você falar um pouquinho de como a questão de gênero é tratada dentro da RAPS, tanto do ponto de vista da organização, quanto do ponto de vista dos líderes e desses programas que vocês desenvolvem. Vivian, a questão de gênero começou a ficar mais premente na organização há cerca de uns 4 anos, mais ou menos. Como eu disse, eu tive o privilégio de acompanhar a organização evoluir e é uma organização que muda, assim como o mundo muda todos os dias. E naquele momento, mais ou menos 2016, a gente percebia, e eu tinha um trabalho pequeno naquele momento, eu era consultora da organização, a gente percebia que a gente falava sempre com um determinado público, né? Então, como eu disse, a RAPS atua em 2 frentes, auxiliando pré-candidatos e pré-candidatas e também pessoas que já estejam no exercício da política institucional. E a entrada para essa organização se dá todos os anos, todas as atividades que a gente oferece são oferecidas de maneira gratuita. E a gente percebia que, ano a ano, o resultado da seleção e o resultado da chamada para inscrição falava com um público que normalmente era composto de homens, brancos e de São Paulo. E em 2016, por meio de uma articulação da própria rede de membros, da rede de mulheres,
um grupo se reuniu e levou à direção executiva na época, eu não estava nesse cargo, uma lista de sugestões, de olha, a gente enquanto membro da organização percebe que vocês não estão olhando de maneira adequada ou como poderiam para as questões, para a questão de representatividade. E ali surgiu, eu acho que o embrião de um movimento que depois a organização trouxe para dentro e, portanto, institucionalizou, que era aprimorar o seu processo seletivo, tendo em mente que nós temos situações muito desiguais no país e que a gente precisa tratar os desiguais de maneira desigual. O que isso significa? Hoje significa, por exemplo, que o processo seletivo da RAPS, que incorpora membros todos os anos, foi todo revisto ao longo dos últimos anos. E, por exemplo, um homem branco de São Paulo, ele vai competir por uma vaga com homens brancos de São Paulo. Um líder indígena vai competir por uma vaga com um líder indígena. O que a gente foi fazendo foi construir meios de calibrar o processo seletivo, que tem diferentes fases, para torná-lo mais justo. E, por conta disso, nos últimos 2 anos, nós fomos capazes de entregar 2 seleções, na verdade foram 3, 2018, 19 e 20, com mais mulheres do que homens, com mais lideranças trans, com mais negros e pardos. A última seleção, esse grupo, negros e pardos, passou a representar 40% dos selecionados. A gente sabe que ainda é muito por fazer. Ainda há muito por fazer, porque temos um país imensamente desigual. Mas é uma organização que aprendeu também a trabalhar essas questões de maneira institucional. E no caso das candidatas e candidatos, esse ano a gente passou a olhar para esse grupo, principalmente mulheres, pretos e pardos, indígenas e trans, com ainda mais cuidado, fornecendo a este grupo, que é o grupo mais vulnerável, um aporte maior nas atividades que a gente já oferece. E me diz uma coisa, nesse momento em que, em 2016, quando vocês enxergaram nesse grupo de mulheres uma possibilidade de mudança real na administração, na organização da RAPS, como é que foi essa virada de chave para os membros que já estavam lá? Porque eu imagino que já tinha uma expectativa dos homens brancos e talvez o público padrão da RAPS até ali, de entrarem no processo seletivo de 2016. Quando vocês mudam a chave, parte desses homens deixam de entrar. Como é que foi isso? Vivian, não foi um processo simples, mas eu acho que ele foi menos simples, não da porta para dentro e menos com quem estava fora e mais com quem estava dentro. Porque quando eu conto assim, olha, veio uma lista de sugestão de um grupo de mulheres, a gente abraçou a causa e trouxe para dentro, isso é toda uma envelopada para algo que, obviamente, não foi tão tranquilo assim, né? Porque não é simples também para as organizações entenderem que o mundo muda e a gente precisa olhar para dentro e se reinventar todo o tempo. Então, a gente teve eventos em que aconteceu de um grupo de mulheres interceder num painel que havia, eu me lembro, isso foi 2016, nós tínhamos 4 convidados, sendo 3 homens e uma mulher, e uma das mulheres, que aliás é uma das nossas prefeitas, cancelou em cima da hora e não pôde ir. Então o painel ficou com 3 homens. E aí no meio do evento, assim que o painel começou, um grupo de mulheres se levantou, fez uma barreira na frente do painel, pegou o microfone e disse que não ia tolerar aquilo. Então, assim, nós tivemos casos em que a organização precisou aprender também de maneira dura. Nem sempre os aprendizados vêm com dor, né? Nem sempre os aprendizados vêm de maneira fácil. Então, esse foi um caso. Agora, dar não para as pessoas é sempre difícil, né? Respondendo a sua pergunta sobre o processo de seleção. E não é só para homens brancos, porque nós temos homens brancos muito bons e super capazes de entender também o momento que a gente vive e de compreenderem que as mulheres precisam ocupar mais espaços, enfim. Você tem a oportunidade de trabalhar com homens e eu também, que são... que entendem o momento que nós estamos vivendo, que entendem que nós estamos no século XXI e a gente precisa se comportar adequadamente. Agora, dar não para as pessoas, independente de quem quando são boas pessoas, é sempre difícil. E essa é a nossa maior dificuldade, porque a gente lida com recursos limitados, são cerca de 50, 80 vagas por ano, e só no último processo seletivo, 2019, nós tivemos 7.000 inscritos e inscritas. Quer dizer, a gente dá mais não do que sim
para quem nos procura, infelizmente. E aí dar não para as pessoas é sempre muito, muito, muito difícil. Ontem, quando a gente estava conversando, você falou muito sobre o quanto vocês fogem do estereótipo de renovação política, né? E o quanto você também é perguntada sobre isso e sobre a ideia de renovação política e talvez a ideia que se faz de renovação política, sobretudo desde a eleição de 2018. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente qual é a diferença do que vocês fazem na RAPS para essa ideia comum do que é renovação política, essa ideia que está na mídia e que a gente vê todos os dias no grupo do WhatsApp. Vivian, o meu incômodo, e aí eu acho que tem um pedaço que é muito pessoal também, com a ideia de renovação, não advém do fato de que ela não é importante, de que a gente não precisa de novas práticas. Mas, em geral, quando eu vejo se tratar de renovação política no Brasil, eu acho que isso está num lugar muito comum de parecer que não existem bons políticos e bons gestores fazendo bem o seu trabalho. E eu acho que não é verdade. Eu acho que a gente precisa afastar essa pauta antipolítica, porque isso mais desestimula do que estimula. E o meu trabalho me dá a chance de conviver todos os dias com homens e mulheres incríveis, alguns dos quais a gente já falou aqui, que estão fazendo excelentes trabalhos na ponta, né? Seja no momento de pandemia, seja no momento em que as coisas estão mais tranquilas. Então, a ideia de renovação, na minha opinião, carrega uma premissa equivocada de que está tudo errado e que a gente precisa substituir pessoas, as pessoas que lá estão hoje exercendo seus cargos eletivos, por novas pessoas. Eu acho que isso pode ser verdade por uma parte da história, mas não é o todo da história. E a RAPS, tendo consciência disso, sempre fez questão, nesses 8 anos, 7 na verdade, né, porque ela foi fundada um ano antes da gente começar a, de fato, a ter as atividades, desses 7 anos em que a gente incorporou pessoas, a gente sempre trabalhou com pessoas que queriam ser candidatas pela primeira vez, mas também com gente que já estava no exercício da política institucional, justamente para não negar a política, não negar os políticos, entendendo que é por meio da política que a gente vai fazer as transformações que a gente acredita. Então, a razão pela qual a gente não se denomina movimento de renovação é premissa. A gente não nasceu exatamente para renovar. A gente nasceu para contribuir com a melhora da democracia e para fazer desenvolvimento sustentável ser uma prioridade dos políticos. Se é renovação, se é um agente novo ou não, esse é um pedaço da história, mas não é o todo da história para a gente. Não, eu acho muito legal você marcar bem essa posição e essa diferenciação, porque todas as vezes que a gente pensa nesses movimentos da sociedade e que são normalmente suprapartidários, a gente vem com essa ideia de que pessoas novas estão sendo incentivadas para entrar, e não que necessariamente a gente está revisando práticas antigas de pessoas talvez antigas também, né? Que isso acho que é uma coisa que tem me incomodado um pouco também, porque não necessariamente pessoas novas usam práticas novas, né? E como é que esse debate acontece em partidos diferentes, vocês mediando isso, né? Porque a gente está no ano eleitoral super complexo, né? A gente está num momento em que ninguém imaginava viver há 4 meses atrás. E como é que é possível mediar tantas diferenças, tantos partidos diferentes? Ontem eu estava brincando com a Mônica que ela faz a gestão de mais partidos do que a gente tem lá no Congresso, né? A RAPS hoje tem 30 partidos, é isso? Isso. E como é que a gente faz essa mediação e como é que vocês incentivam essas novas práticas dentro desse movimento que, enfim, é tão confuso ainda, né? Porque tudo isso é muito novo. A ideia de renovação, seja por outros movimentos e não pela RAPS, a ideia de vamos colocar novos políticos com novas ideias e ao mesmo tempo, essa ideia de ter um grupo suprapartidário subsidiando diferentes políticos, diferentes frentes partidárias numa melhoria da gestão pública, numa melhoria, enfim, do Congresso e etc. Como é isso? Vivian, não é um trabalho simples no dia a dia. A gente conversava ontem, né, que tem as suas complexidades porque há muitas redes dentro da própria rede RAPS. Então, hoje nós temos 676 membros no total, homens e mulheres do Brasil inteiro, e desse número são cerca de 176 que já estão ocupando cargos eletivos, governadores, prefeitos, senadores, deputados, vereadores, e cerca de 250 que se declaram pré-candidatos ou pré-candidatas às eleições de outubro, e a gente está assumindo que as eleições de outubro
acontecerão em outubro, né? Então, são pessoas que têm necessidades muito diferentes, que têm visões de mundo muito diferentes e que têm expectativas muito diferentes também sobre a organização. Então, a gestão dessa rede, ela não é tarefa das mais simples, embora eu tenha muito orgulho de um conceito que a organização criou lá atrás, chamado de amizade cívica, que a gente leva muito a sério, que é assim, a gente sabe que quando a gente seleciona os membros, muitos deles são adversários eleitorais. A gente tem acesso à informação quando faz a seleção. E a gente escolhe selecionar mesmo assim. Porque para a gente, as pessoas precisam conseguir colocar as diferenças de lado para conversar e encontrar solução para os problemas brasileiros. São problemas sociais, ambientais, econômicos, políticos, da porta para dentro, assim que elas passam pelo processo de seleção e elas ficam com a gente, né, elas passam a fazer parte da rede RAPS, elas estão assinando um termo de compromisso, e isso é assinado entre a organização e elas, de que elas entendem que elas estão ali para cooperar, apesar das diferenças. E que o princípio que vai nortear todos os trabalhos é amizade cívica. Sabemos que existem diferenças, mas elas serão colocadas de lado em nome do respeito, da cordialidade e da necessidade de dialogar. Então, esse é um aspecto. Agora, sobre a questão dos partidos, eu acho super importante a sua pergunta, porque a RAPS, apesar de ser uma organização da sociedade civil que lida com políticos, né, sejam eles eleitos ou com intenção de se eleger no futuro, não é uma organização que também nasceu para substituir os partidos. Eu sou cientista política e eu costumo brincar que eu não conheço, e não conheço mesmo, democracia que funcione sem partido. E aqui, eu acho que no Brasil, por razões muito óbvias, e que eu também não vou me alongar, a gente entrou num descrédito dessas instituições, né? Tem pesquisas que mostram que os partidos são das organizações menos confiáveis na percepção do brasileiro. Normalmente é Congresso Nacional, Presidência da República e partido político na lanterninha do campeonato, assim, nas pesquisas. Apesar disso, partido tem um papel fundamental, tanto de representar, de organizar as demandas da sociedade, como também de garantir coesão no parlamento, pelos trabalhos das comissões, pelo colégio de líderes. Então, é uma organização que respeita muito o trabalho dos partidos e, desde o início, deixa claro que a gente nasceu para disseminar o princípio da sustentabilidade, os princípios da sustentabilidade e do desenvolvimento sustentável, esperando que essas lideranças o façam nos seus respectivos partidos, mas não de maneira nenhuma com a intenção de substituir o partido político ou a coordenação que o partido tem. Agora, do ponto de vista dos nossos debates, é óbvio que são visões de mundo muito distintas, né? Essa semana eu tive a oportunidade de mediar um papo com 3 dos nossos deputados, Marcelo Ramos, Rodrigo Agostinho e Eduardo Costa, que eram 3 dos nossos membros que estavam imersos na MP 910 e no PL 2633, que trata de regularização fundiária. E aí são 3 pessoas com 3 origens, 3 visões de mundo, e não é um debate simples, mas a nossa obrigação é garantir que o debate aconteça, apesar dessas diferenças. Aproveitando que você está falando de partidos políticos, a Luciana está fazendo uma pergunta aqui. Luciana mora em Fortaleza. E aí ela está perguntando qual a sua opinião sobre os mandatos coletivos. São eficientes? Não são? Qual a sua opinião? A Luciana? Luciana, a gente tem uma publicação sobre isso, vou aproveitar para fazer uma propaganda então, no raps.org.br. É uma publicação que foi lançada no finalzinho do ano passado, 2019, parceria entre a RAPS, o Instituto Arapiaú e a Universidade Estadual de Santa Catarina. E a gente investigou vários desenhos de mandatos coletivos ao redor do Brasil e do mundo. Um dos formatos mais famosos é o da bancada ativista, que tem a Mônica Seixas como porta-voz do grupo, e a Mônica Seixas faz parte também da rede RAPS. Eu, particularmente, acho o desenho dos mandatos coletivos muito inovadores. Não é simples para fazer isso funcionar no dia a dia, né? Porque você dividir a responsabilidade e a gestão do mandato com 7, 8, 10, 15 e há desenhos de mandatos coletivos de milhares de pessoas, tem lá os seus desafios. Do ponto de vista dos partidos, já que foi essa pergunta que deu origem à outra, eu entendo que os partidos, por vezes, se sintam um pouco incomodados,
né? Porque podem entender que parte do papel que era deles, de protagonismo que era dos partidos, de orientar os parlamentares, está sendo diluído com pessoas de fora e com um desenho que não privilegia o partido. No caso da Mônica e da bancada ativista, eles encontraram um jeito de fazer funcionar, inclusive do ponto de vista institucional, né? Porque as casas legislativas prevêem que o mandato é de um e não de vários. Mas nesse livro, nessa publicação, eu fiz a introdução e um ponto que eu levanto é que eu acho que uma pergunta que a gente tem que se fazer é se esses mandatos são mais horizontais do ponto de vista da representação ou se a gente está abrindo mão da própria representação. Porque não falo sobre a bancada ativista, ou mandato ativista, falo sobre outros desenhos que a publicação traz, outros mandatos, que são super horizontais e partilham a tomada de decisão com milhares de pessoas. E aí eu me pergunto, se de repente a gente está abrindo mão do representante legitimamente eleito, como pessoa a fazer o filtro entre a sociedade, o interesse da sociedade e o parlamento, será que a gente está horizontalizando a representação? Ou será que a gente está abrindo mão do representante e tornando ele uma mera figura mais espectadora do processo? Não é uma pergunta com resposta simples, mas honestamente eu acho que tem muita gente inovando, tem muita gente da RAPS inovando, e eu sugiro que vocês baixem a publicação para conhecer um pouco mais o detalhe de cada um desses mandatos. Tem coisas incríveis acontecendo no Brasil. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, que foi o conceito de amizade cívica. Que, enfim, talvez você possa contar para a gente um pouco melhor como é que vocês enxergam o que seria essa amizade cívica entre os partidos. Mas eu fico me perguntando como é que a gente poderia expandir isso para a população, né? Porque a gente está num momento absolutamente polarizado, em que é completamente difícil falar sobre política, né? Acho que a última eleição, todo mundo, no mínimo, brigou com alguém da família, saiu do grupo da família bravo e etc., porque a conversa está muito complexa. E como é que a gente pode pensar num conceito de amizade cívica que enfim, seja expandido para a população e que a população possa se interessar para além da discussão do WhatsApp? Viva, é um exercício de todos os dias. Então eu vou dar alguns exemplos concretos aqui sobre como é que a gente tirou isso do papel também. Porque é óbvio que colocar aqui tem um certo glamour, mas do lado de quem opera tem lá as suas muitas dificuldades. E eu tô mega feliz porque eu tô vendo um monte de gente da Rede Raps aqui, Andrei, a Cássia da minha equipe, e certamente as pessoas vão se reconhecer no que eu tô dizendo. Do ponto de vista do debate, eu acho que a gente conseguiu criar dentro da organização um espaço seguro de reflexão. Um espaço em que as pessoas entendem que, olha, a Michelle Guimarães está aqui também, é um espaço seguro de reflexão entre pessoas diferentes e que ali é um espaço para se debater. Do ponto de vista mais prático, eu vou dar um exemplo do que aconteceu na Assembleia Legislativa de São Paulo no final do ano passado. São 5 membros, deputados estaduais, que são ligados à RAPS. O Sérgio Vitor e o Ricardo Melão, deputados estaduais do Novo, deputada estadual Marina Elô, da Rede, a deputada estadual Mônica Seixas, do PSOL, e o deputado estadual Reinaldo Augusto, do PV. São 5 membros de 4 partidos diferentes. O que nós fizemos, eu e a minha equipe fomos até eles no começo do ano passado e dissemos, gente, a gente sabe que vocês são diferentes, a gente sabe que vocês pensam muito diferente, mas o que dá para fazer junto? Tem que ter alguma coisa que junte vocês. Vocês fazem parte da mesma organização, vocês nos procuraram, o que junta? E aí houve uma reunião de várias horas para entender o que juntava. E eles chegaram à conclusão de que o tema que interessava aos 5 era saneamento básico. Então, ao longo de 6 meses, a RAPS acompanhou esse grupo com assessoria técnica, mobilizando parceiros, a Aliança pela Água, Instituto Trata Brasil e outros parceiros, secretarias estaduais, para ajudá-los a compreender os gargalos do saneamento. Era o momento em que a gente estava discutindo também o marco do saneamento no Congresso Nacional, e tomarem melhores decisões em conjunto. E isso gerou a Frente Parlamentar de Água e Saneamento, que a Marina Elô encabeçou no final do ano. Então, esse é um exemplo de medida concreta, de cooperação concreta que os grupos conseguem ter. Temos outros exemplos. Há poucas semanas, 90 dos nossos eleitos
governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, senadores, prefeitos assinaram um manifesto pedindo atenção às medidas de saúde, às medidas sanitárias orientadas pela OMS, e se colocando contra qualquer fala ou qualquer declaração ou ação de quem quer que fosse contra essas medidas. Então, é um exercício de todo dia e é um trabalho de formiguinha de lembrar a todo tempo que, a gente sabe que as diferenças são muitas, mas aqui, da porta para dentro, a gente se propôs a outras coisas. E há casos de desligamento, tá? Então, existe, do ponto de vista formal da organização, sou eu na direção executiva e 4 conselhos, e um dos conselhos é um conselho de ética, e qualquer membro da RAPS, a qualquer momento, pode oferecer uma denúncia, uma consulta ao conselho de ética, se entender que um colega quebrou um valor, um princípio da organização, seja num debate, seja num posicionamento. E aí, isso nem passa por mim como diretora, isso é tratado no âmbito estatutário do conselho de ética. Bom, pessoal, aqui tem muita gente comentando, muita gente te fazendo vários elogios. Obrigada. Vou voltar uma pergunta aqui que é da Elisiane. Ela pergunta qual que é o perfil daqueles que buscam a RAPS. Pessoas de todo o Brasil ou ainda tem um foco muito nas capitais? E aí, emendando na pergunta dela, tem uma pergunta aqui sobre a RAPS no Nordeste. Tem alguma iniciativa política no Nordeste? Temos. A gente hoje desperta interesse. Tem pessoas que nos buscam do Brasil inteiro. O último processo de seleção, se eu não me engano, e aí eu peço desculpas porque posso estar cometendo algum erro de informação, porque a informação está meio bagunçada na minha cabeça. Mas hoje nós temos membros em todos os estados do Brasil, mas ainda temos uma sobre-representação, sobrenúmero no processo de inscrição de pessoas de São Paulo. É porque também a gente sabe que está em São Paulo, tem mais membros em São Paulo e acaba chegando mais em São Paulo. Mas a gente tem um desejo enorme de chegar em outros lugares, de falar com outros públicos. E no caso do Nordeste, nós temos membros em Pernambuco, em Sergipe, em Alagoas, em... onde mais? Nossa, nós temos membros no Norte e no Nordeste. Aliás, temos no Brasil inteiro. Então, falamos agora há pouco das prefeitas. Márcia Lucena, da Paraíba. Isso, temos Débora Almeida, de São Bento do Una, Pernambuco. Raquel Lira, do PSDB de Pernambuco também, Caruaru. Temos Kelps Lima, no Rio Grande do Norte, deputado estadual. Alisson Bezerra, deputado estadual do Rio Grande do Norte também. Rodrigo Cunha, senador por Alagoas. Temos vários membros espalhados pelo Brasil inteiro. A Shirley está dizendo que tem em Aracaju também. Aracaju, prefeito Edivaldo Nogueira, que está com Covid, testou positivo para Covid essa semana, com quem eu falei há poucos dias. Estou desejando melhoras para ele. E, Caruaru está aqui nos assistindo também. Então, que legal. Douglas Lucena, de Bananeiras, prefeito de Bananeiras. Ele está aqui, eu acho. Acho que não, acho que foi a Márcia quem comentou do Douglas. Eu vi um outro Lucena entrando aqui. Bom, é? Bom, pode ser. Talvez aqui, a Douglas está aqui, sim. Tá aqui o Douglas. Douglas, obrigada pelo seu carinho, pela postagem fofa no Instagram da RAPS hoje. Alessandro Vieira, senador de Sergipe, também é membro RAPS. Que legal. Indo um pouco para a questão do Covid, e a gente até falou sobre as dificuldades ontem. Bom, para quem não sabe, ontem a Mônica, a gente fez um aquecimento aqui da live, né? E a gente passou das 3 horas, então se preparem que o Instagram vai derrubar a gente vai ficar voltando. Senta que lá vem história. Total. Essa conversa, por exemplo, só é possível porque a gente tem acesso à internet e porque a gente está conectado. Meu Wi-Fi, inclusive, não estava funcionando bem, eu desliguei e o 4G está funcionando. Só que a gente sabe que essa não é a realidade do país inteiro, né? E imaginando que na última eleição as redes sociais tiveram um papel tão importante, qual é o papel da rede social no momento em que as pessoas têm liberdade restrita, né? Que a gente está vivendo em alguns lugares do Brasil isolamento social. Como é que a gente faz campanha num Brasil tão diverso, pautados em rede social? É esse o nosso modelo de campanha para 2020? Vivian, é uma coisa que a gente está aprendendo, né? É uma discussão muito nova. Obviamente,
tem toda uma preocupação por parte dos candidatos, dos pré-candidatos e pré-candidatas, de como fazer campanha num momento como esse, mas não só pelo aspecto que você trouxe, não só pelo fato de que fica difícil debater ou porque a gente vive num país tão desigual, com um déficit de internet gigantesco, né? Se eu não me engano, eu tenho um dado na cabeça, eu nem sei se tem informação mais atualizada, mas eu acho que a PNAD de 2016 aponta que acho que 3 em cada 4 brasileiros não tinham acesso à internet naquele ano. Acho que era isso. E a gente sabe que muitas pessoas estão fora, completamente fora desse mundo. A preocupação dos pré-candidatos e pré-candidatas não é só com a limitação da mobilidade no momento, mas com o fato de que muitos não tinham uma estratégia digital construída e, portanto, isso tem um custo e obrigam as campanhas a botar energia e dinheiro nisso agora. Mas tem uma preocupação também sobre como falar de política e pedir voto num ano de eleição como esse. A gente já passou de 16 mil mortos, você está lidando com a sua equipe na secretaria com a questão funerária em São Paulo, você tem acompanhado isso de perto, a situação não está melhorando por razões das mais diferentes. A população do Brasil não está cooperando como se gostaria, até porque é um país muito desigual e a capacidade das pessoas de cooperar é muito diferente também. E uma preocupação dos candidatos e candidatas é de se isso também não vai reforçar o discurso dos outsiders, o discurso dos salvadores da pátria, o discurso dos compradores de voto. Então, nós temos um caso de um pré-candidato no Nordeste que comentou, a gente se falou há poucos dias, ele comentou, falou, Mônica, olha, assim que a pandemia aconteceu, um colega, um vereador, um deputado estadual comprou um lote de álcool gel, tirou o rótulo, colocou a própria foto na embalagem e foi distribuir nos bairros. Então, a gente precisa ficar atento não só ao fato de que parte da população não tem internet e está alijada do debate, mas também de não colocar, como falávamos ontem, o eleitor, o cidadão, numa posição de só espectador, né? Porque a internet pode fazer isso também. Tirar um pouco a troca, o olho no olho, a discussão e colocar o cidadão num lugar de só receber conteúdo e não ter muita oportunidade de debater. Já tem estratégias e tem gente trabalhando com isso, então de tirar a pessoa que entra via rede social e levá-la para o WhatsApp para poder bater um papo, fazer reunião via Zoom, via Skype, mas obviamente que num país desigual como esse tem muitas limitações, né? E a pandemia já está agravando essas desigualdades históricas que a gente conhece. Durante o processo das campanhas, a RAPS dá algum tipo de assessoria para os líderes RAPS que são candidatos? Vivian, campanhas? Nós temos um pacote de formação. Então, como eu mencionei, tem um processo seletivo que traz novas pessoas todos os anos. E aí, uma vez dentro da organização, as pessoas se separam, entre aspas, porque a gente tem atividades diferentes para os diferentes públicos. Então, as pessoas que já estão no exercício de mandatos eletivos têm acesso a um tipo de discussão e de material e atividade, e as pessoas que têm interesse em disputar a eleição têm acesso a um outro tipo de material e atividade. Então, no caso das campanhas eleitorais, a gente desenvolveu toda uma metodologia para acompanhar a construção dessas campanhas, do ponto de vista de formação. Então, são professores que passam exercícios, corrigem, acompanham como é que as pessoas estão desempenhando a construção das suas próprias campanhas, da narrativa, segmentação de público. Isso tudo num aspecto de formação, de conteúdo e disseminação de boas práticas. E eu acho que o maior valor da RAPS, e aí eu me refiro aos dois públicos, é a troca de experiências. Então, por exemplo, a semana que vem nós vamos lançar uma publicação que investigou 8 campanhas inovadoras de 2018. Campanhas de pessoas muito diferentes, da Áurea Carolina, deputada federal por Minas Gerais, ao Fábio Osterman, do Novo do Rio Grande do Sul. E a gente abriu essas campanhas e como é que elas fizeram do ponto de vista digital, arrecadação de recursos e tudo mais, para colocar à disposição da sociedade de maneira gratuita. Então, a nossa expectativa também é disseminar conhecimento e boas práticas e colocar candidatas e candidatas para trocar experiência. Um dos programas que
tem dado muito certo é o Orienta RAPS. Então, por exemplo, Douglas Lucena, que é prefeito de Bananeiras e está aqui nos acompanhando, é mentor de uma candidata às eleições agora de 2020. Paula Mascarenhas, prefeita de Pelotas, também. Então, é uma maneira online, gratuita, que não tem custo nem para a organização e nem para os envolvidos, de fazer com que as pessoas possam aprender umas com as outras. Quem já está mais na frente no processo de campanha e alguém que está começando agora. E tem alguma diferença para os grupos minoritários, mulheres, negros? Tem. Esse ano, a gente resolveu olhar com mais cuidado para esse grupo, até por uma questão de recursos. Antes a gente não fazia isso, não por falta de vontade, mas como eu mencionei, a RAPS é uma organização relativamente pequena, a gente vive exclusivamente de doação de pessoas físicas e jurídicas sem fins lucrativos. E esse ano, no pacote de formação para as campanhas eleitorais, a gente, até por ter selecionado mais pretos e pardos, mulheres, indígenas e trans, a gente percebeu que precisava dar um suporte maior para esse grupo. Então, no caso dos exercícios das campanhas, esse grupo, composto por esses perfis, tem mais exercícios, mais encontros e mais trocas. É uma maneira que a gente encontrou de dar mais suporte para quem mais precisa. E no caso das eleitas, né, nós temos 4 prefeitas, a gente colocou também à disposição delas, a partir do mês que vem, apoio psicológico por conta da pandemia. Né? A gente sabe que a gente precisa cuidar também de quem está na ponta, cuidando da população. E aí nenhuma delas é obrigada a fazer o uso, algumas já abriram mão, não querem, mas a gente colocou à disposição para aquelas que quiserem e sentirem necessidade em algum momento ao longo do ano, poderem fazer uso desse tipo de apoio. Essa foi uma iniciativa junto com o Instituto Arapiaú, que é um dos nossos parceiros. Legal. Olha, tem muita gente elogiando essa iniciativa aqui. O Douglas está falando sobre a troca que ele teve com o vereador de Mostardas, é isso? Isso, Jorge Amaro. Pô, que legal. Grande quadro da RAPS Gaúcha. Andrei te elogiando, Márcia te elogiando, Floriano, Cibele, enfim. Cássia está aqui também. A Cássia é a responsável por pilotar essa. Cássia e Floriano e Fábio, que estão aqui, são os responsáveis por pilotar todas essas iniciativas com a rede dos eleitos e das eleitas. Então, super parabéns para eles. Bom, parabéns então aí da chefe, né? Do time. E para arrecadação de campanha? Vocês têm alguma iniciativa específica e alguma diferenciação naquilo que separa homens de mulheres? Porque as campanhas femininas, a gente sabe que é muito difícil ter uma campanha feminina realmente competitiva, né? Que muitos partidos simplesmente cumprem a cota no momento em que estão inscrevendo mulheres. Vocês têm um olhar diferente para a arrecadação de campanhas quando a gente fala de mulheres? Vivian, a gente tem no âmbito dessa formação que eu mencionei e nesse suporte um pouco mais intenso para esse grupo, não só para as mulheres, mas para pretos e pardos, indígenas e lideranças trans. A gente não se envolve com a questão da arrecadação, né, do levantamento do recurso. Então, assim, a RAPS não pede dinheiro, a RAPS não intermedia a doação de uma pessoa que queira doar para um candidato ou uma candidata. Esse aspecto a gente não se envolve. O que a gente faz é ensinar. Então, a gente mobiliza. A partir da semana que vem, nós temos uma série de lives e algumas delas vão ser abertas também no perfil público da organização. Avisa para a gente divulgar aqui também. Aviso. Aliás, Júlia está ali, acho que Nicole também. Eu dei parabéns para um pedaço do time, eu preciso cumprimentar todo mundo, porque senão eu fico mal, porque todos eles estão fazendo um trabalho, todos eles e elas estão fazendo um super trabalho. E a gente vai ter algumas lives justamente abertas para discutir questões como o impacto da Covid nas finanças municipais, impacto da Covid nas eleições, captação de recursos, mas é tudo no âmbito formativo. A gente não pede recursos para o candidato e não conecta candidatas e candidatos a doadores. Porque essa questão da doação de recursos agora, no momento de pandemia, eu imagino que será um desafio muito grande para os prefeitos. Sejam os prefeitos candidatos à reeleição ou quem está buscando essa vaga. Talvez a Márcia pode até contar para a gente aqui um pouco do quanto isso é difícil.
porque a gente está vendo uma rede de solidariedade se formando em torno de todos os serviços públicos, né? Então a gente vê o governo do estado recebendo doação, o governo municipal recebendo doação, as pessoas estão se mobilizando em algo talvez que seja solidariedade, não sei qual que é o nome que a gente pode dar para isso, mas no momento em que você falar que você vai ter que tirar parte desse recurso que você está doando para uma atividade voltada ao Covid e doar para uma campanha, é muito difícil, né? Esse processo de convencimento que os candidatos terão com a população a partir de agora, com os eleitores a partir de agora, é um processo muito difícil, né? Porque a arrecadação começou agora a partir do dia 15, é isso? 15 de maio. 15 de maio, isso. Então, eu não imagino o quão difícil vai ser esse diálogo. Primeiro, porque a gente está com restrição de conversas presenciais. A gente está num momento em que boa parte da população está perdendo o emprego ou não tem acesso à renda. E essas campanhas não podem mais serem financiadas da forma com que elas eram até pouco tempo. Então, é um desafio muito, muito novo, né? Como é que vocês têm trazido isso dentro dessas capacitações? Porque a criatividade vai ter que ir além de qualquer manual, certo? E aí tem uma questão do digital, né? E a gente sabe que num momento como esse, pré-candidatas e pré-candidatos que já tinham uma estratégia digital acabam tendo alguma vantagem. Mas eu acho que um ponto que você trouxe, Vivian, que nos preocupa, não são só esses aspectos, mas é também a gente começou falando aqui de renovação e do quanto os políticos são desacreditados, né, por parte da população. São percebidos como um momento como esse, para essas pessoas pedir recurso para as próprias campanhas, sou ainda mais insensível, né? Não só porque o potencial eleitor ou doador perdeu a renda, mas é porque às vezes perdeu familiar, perdeu a mãe, perdeu o pai. Então, pô, você vai chegar para pedir voto e vai chegar para pedir dinheiro, né? Dinheiro. Agora tem um problema, e aí eu acho que ele é muito anterior à pandemia, que tem a ver com uma discussão que, na minha opinião, é muito mal feita no Brasil, porque ela é muito rasa, que é sobre financiamento de campanha. Só existem 3 possibilidades no mundo para isso, né? O Estado financia, as pessoas financiam, ou então as empresas financiam. No Brasil, a gente optou há alguns anos pelo não financiamento de empresa, entendendo que isso desequilibrava o jogo, que isso favorecia a corrupção. Bom, sobram 2 opções. Ou o cidadão doa, ou o Estado doa, né? No caso, o partido financia. Quando a gente vai para a discussão do Estado, não, que absurdo ter fundo eleitoral, fundo partidário. Esse dinheiro podia estar sendo melhor empregado em saúde, educação e segurança. Bom, então a gente tem 3 opções, a gente tirou doação de empresa, a gente tirou, ou não quer, a pública. Só sobra a doação do cidadão. De todo mundo que está nos assistindo aqui, eu nem sei, talvez esse não seja um público muito representativo, mas a gente pode fazer esse exercício em casa, cada um de nós. Pergunta quem hoje, ou na eleição passada, estava disponível para doar R$10 ou doou R$10 para alguma campanha eleitoral. A gente não tem cultura de fazer isso. Então, tem uma discussão que a gente precisa enfrentar, é que se a gente bloqueou a doação de empresa e entende que a doação pública não é o melhor caminho, a gente também não tem um eleitor, um cidadão hoje, hoje ou em qualquer tempo, né, não estou falando só sobre o tempo da pandemia, que está muito disposto a financiar as campanhas. E custa, democracia custa em qualquer lugar. Então, é uma discussão que eu acho que precisa ser melhor enfrentada. O pessoal aqui está falando sobre doação coletiva. Floriano disse que 45% em 2018 foi de recurso de vaquinha. E a Márcia está dizendo que vai ser difícil para a eleição desse ano. Márcia é candidata à reeleição lá em Conde. Oi, desculpa. E é uma boa estratégia. A questão do financiamento coletivo tem sido bastante difundida. Se eu não me engano, a legislação passou a permitir isso a partir de 2016. Há plataformas habilitadas para fazerem isso. E é uma boa estratégia, né? A ideia é muitas pessoas doando um pouquinho e isso, no fim das contas, compõe um valor razoável da campanha. Para esse ano, eu acho que esbarra na dificuldade que a gente mencionou aqui, mas é certamente um jeito
de, não vou dizer driblar, mas encontrar caminhos para fazer o respectivo financiamento, né? Marina Bragante aqui também, legal. Oi, Má, tudo bom? Pessoal, olha, a gente só tem 10 minutos até o Instagram derrubar a gente. Então, acho que é bom a gente partir para as últimas perguntas. Se mais alguém tiver pergunta, este é o momento. A Marina, Nancy, tem várias pessoas te vereadora, dando tchau aqui. Oi, oi, na verdade, né? Oi? a Nancy, vereadora de Piracicaba, liderança RAPS também, a Carol Garcia, Marina Bragante, a Rede RAPS está aqui, estou super feliz. Obrigada, gente, obrigada pelo carinho. O Douglas, 80% do financiamento eleitoral em origem pública, é volume considerável de recursos. Enquanto sociedade, temos que acompanhar e criar mecanismos de controle para a utilização desse. Douglas, eu concordo com você. Nossa, eu já atravessei total, né? Eu já li a Não, pergunta, já estou respondendo, desculpa. Eu concordo com você e volto para a questão das mulheres. O fundo partidário prevê que parte dos recursos do fundo sejam direcionados para candidaturas femininas. A gente tem quase nenhum controle sobre isso. A gente tem muita gente aqui da Rede RAPS que trabalha dentro dos partidos e trabalha pela questão feminina dentro dos partidos e sabe da dificuldade que é garantir que esse recurso chegue e ter controle sobre como ele chega para as mulheres. E o poder que o dirigente partidário tem no momento de fazer essa divisão, né? Dentro do próprio partido, essa discussão não é democrática. Em muitos partidos, talvez na maioria deles. E tem uma questão de percepção também, né? Se a mulher não é vista como uma candidata competitiva e viável, a chance de recursos para a campanha dela é menor, né? E aí tem um outro aspecto das candidaturas femininas também, Vivian, que é a rede de apoio, né? Normalmente não. Na nossa sociedade, onde existe uma divisão sexual do trabalho, cabe às mulheres o cuidado com a família e os filhos. Se a mulher trabalha o dia todo, chega em casa e ainda tem que fazer um outro turno para, né, dar conta dos trabalhos domésticos, a chance dela sair para fazer campanha ou se envolver numa discussão de partido é muito pequena. Então, e a chance dela reunir outras mulheres que tenham condição de fazer o mesmo para participarem da campanha também é menor. Também é muito pequena. Não é raro você ver uma mulher cercada de homens na assessoria. Exato. Então é por isso que eu digo, mulheres, quando vocês virem outras mulheres candidatas, por mais que vocês não concordem com elas, por mais que vocês tenham críticas em relação às propostas, ao trabalho, não critiquem publicamente. Já é muito difícil as mulheres se colocarem nesse espaço e ocuparem esses espaços. Quer criticar, faz em nível individual. Quer debater, chama para uma conversa. Mas não faz isso em público, não faz isso no Instagram, não faz isso no Facebook. A gente tem... As mulheres são mais de 50% do eleitorado, mais 50% da população e 15% dos assentos do Parlamento Federal, por exemplo. Já é muito difícil para uma mulher se colocar nessa posição. Então, mulheres, não ataquem outras mulheres que estão se colocando à disposição, por mais que não concordem. Há outros jeitos de fazer isso. A Márcia está nomeando isso de sororidade cívica. Boa, Márcia. A gente vai levar para dentro o conceito agora. Sororidade cívica. Adorei. Bom, acho que temos que ir para as nossas palavras finais. Mônica, super, super, super obrigada, assim, por comemorar o seu aniversário de RAPS aqui com a gente. Parabéns por esses 2 anos de trabalho à frente da instituição e parabéns pelos 8 anos de instituição em si. Muito, muito obrigada por ter compartilhado um pouco do seu tempo com a gente, um pouco de você com a gente e saiba que você será convidada mais vezes. Vivian, eu agradeço em meu nome, em nome da RAPS, agradeço a você. Como eu disse, eu já sabia do seu trabalho, mas ontem o nosso papo de alinhamento foi muito bom, foi um prazer. Queria agradecer à Rede Mulheres Públicas pelo trabalho incrível que vem fazendo. A Rede RAPS, que me acompanhou, nos acompanhou aqui hoje. Fiquei muito feliz de ver tanta gente. E eu não posso terminar essa conversa hoje, no dia que a gente comemora 8 anos de organização, sem agradecer aos nossos membros, aos nossos parceiros e ao meu time incrível. Eu falei alguns aqui, mas nós somos em 15 e é um time do qual eu me orgulho muito, muito, muito. Então, meu super obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. A gente fica à disposição. E, time, obrigado. São só 8 anos, o trabalho está só começando.
Adorei Um esse só beijo. comentando. A gente está só começando. Muitos mais anos para a RAPS e obrigada para todo mundo que está aqui se despedindo da gente. Paulo, João, Marina, Fran, Luísa. Beijo, mãe! Ó, minha mãe aí também, tá no meio. Eu vi minha mãe entrando, não sei se ela está aqui ainda, mas a minha mãe também estava aqui. Júlia, Bezinha, obrigada a todo mundo. Semana que vem tem um papo super legal com a Márcia aqui, Márcia Lucena, que está fazendo um trabalho incrível em Conde. Quem não conhece ainda a Márcia, corre no Google agora e digita Márcia Lucena, porque vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Essa mulher é maravilhosa. Eu tive chance de ir em Conde agora em janeiro. O trabalho que ela está fazendo lá realmente é alguma coisa que a gente encheu os olhos de. Olha ela falando aqui com a gente. Beijão, Márcia. Ó, Marina. Seu irmão também. Meu irmão também tá aqui, verdade. Beijo, Clarinha. Tchau, gente. Boa noite. Gente, super obrigada. Boa noite, Vivian. Prazer estar com vocês. Tchau, Beijo. tchau.